Olá, eu sou Ana e o vídeo de hoje é para vos falar sobre as minhas leituras do mês de maio e de junho. Eu sei que já passou há algum tempo, no entanto eu não li o que seria habitual nestes 2 meses e agora tenho uma pilha grande para vos mostrar. Mas já houve meses em que eu li isto só no mês. Acontece que aqui pelo meio houve a Feira do Livro, eu não estava em casa para gravar e depois, como também não estava a fazer muitas leituras, acabei por decidir que ia juntar as duas coisas no mesmo vídeo. Portanto, tenho aqui as leituras do mês de maio, tenho as leituras do mês de junho. Eu sei que estamos quase no final de julho, entretanto estou-vos a falar das minhas leituras deste mês, mas não podia deixar de vos falar sobre os livros que li durante estes 2 meses, porque fiz leituras muito boas. Comecei o mês de maio aqui com Isto Vai Doer, Diário Secreto de um Médico, do Adam Kay. Este livro é uma resposta a uma reforma que houve no Reino Unido, em que o governo decidiu que ia alterar o contrato de enfermeiros, médicos, por aí fora. E tendo em conta toda a opinião pública que se gerou, toda a forma como o governo comunicou esta necessidade de haver uma reforma no contrato, levou a que o Adam Kay, que tinha sido médico até 2010, acabasse por ir buscar os diários que tinha escrito na altura em que esteve a trabalhar, maioritariamente na área da obstetrícia. E portanto ele já não está a trabalhar como médico. A pressão que havia, não só a nível do trabalho, mas todas as coisas que envolve, incluindo o facto de ter sido médico às custas das relações pessoais que tinha, amigos, a relação mais próxima com o companheiro, tudo isso acabou por sofrer ao ponto de haver rupturas e, portanto, o Adam Kay decidiu que, apesar de já não estar a trabalhar para o Serviço Nacional de Saúde, que iria falar sobre isso também para mostrar muito daquilo que é o dia-a-dia de um profissional de saúde. E, portanto, este livro que nós temos aqui, o Isto Vai Doer, sai diretamente dos diários pessoais de Adam Kay, tem muitos relatos diários, às vezes são coisas engraçadas, às vezes vê-se mesmo a pressão que se sofre no dia-a-dia para as coisas acontecerem. E enquanto todos nós temos um Serviço Nacional de Saúde que podemos agradecer, por muito que as pessoas muitas vezes não concordem ou achem que devia de ser mais rápido, compreendo, é normal. A verdade é que nós temos profissionais que estão sobrecarregados e, portanto, este livro, apesar de ser relativo ao Reino Unido e à situação que eles estavam a viver, eu consegui ver aqui muito do que será os vários serviços nacionais de saúde, incluindo o nosso, e é muito interessante ver. Por vezes é doloroso e ao mesmo tempo nós percebemos melhor o que é a pressão que um profissional de saúde tem em cima, porque não são as mesmas horas de trabalho que nós fazemos e também não ganham assim tão bem relativamente àquilo que nós pensamos que ganham. Portanto, um livro muito interessante, gostei muito de ler, um livro muito duro em certas partes, compreendo perfeitamente o motivo que levou o Adam Kay a deixar a medicina. Se alguém ler este livro, espero que seja isso que passe, a pressão que uma pessoa que decide ir para a área de saúde tem em cima, que é uma opção que se toma todos os dias, continuar a ser um cuidador, por muito que muitas vezes não reconheçam esse esforço e não deem o devido mérito. O livro seguinte foi aqui Centelhas do Caos, Contos Atípicos. É uma antologia de contos distópicos, há apenas um que se destaca por ser mais fantasia, não necessariamente distopia. São contos que são muito diversos entre eles, nós temos aqui de tudo um pouco, entre inteligência artificial, um conto que nos chega em formato de cartas, temos aqui invasões, temos tudo e mais alguma coisa. Eu gostei muito de ler, são 6 contos e eu acabei por distribuir 2 as minhas avaliações, portanto tive 2 contos que gostei imenso, 2 contos que gostei mesmo muito e 2 contos que gostei de ler, mas não atingiram os pontos que para mim fariam um bocadinho mais sentido ou não chegaram até mim da mesma forma que os outros. Portanto, se quiserem conhecer alguns contos distópicos que talvez vos venham a dar a conhecer alguns autores que até agora não conheciam, então, Centelhas do Caos. Além disso, foi um livro que eu fiz a apresentação na Feira do Livro, gostei muito de estar à conversa com 2 das autoras e espero um dia vir a conhecer os restantes autores desta antologia, porque estão aqui contos muito bons, ideias muito interessantes. O livro seguinte foi aqui O Filha Única, de Guadalupe Natel, um livro que eu gostei imenso. Nós aqui estamos a seguir 3 mulheres, uma delas está a ser a nossa narradora, é a Laura, e ela está a dizer-nos algumas das coisas pelas quais foi passando, pelas quais a amiga Alina foi passando e dar-nos também a conhecer a vizinha dela, que é a Doris. Neste livro nós temos aqui um confronto
por várias perspectivas com maternidade, entre o não querer ser mãe de todo, ao ponto de se fazer uma laqueação de trompas, onde querer muito ser mãe, mas depois as coisas não correrem como se espera e ter de se fazer as pazes com o facto de que talvez uma gravidez muito desejada venha dar a um nascimento de uma criança que não vai durar muito tempo, até alguém que foi muito amado, mas que as condições de vida mudaram e acaba por não conseguir dar o carinho e o acompanhamento que se quer ao filho. E portanto nós temos aqui três perspectivas que são extremamente diferentes entre elas, apesar de estarem aqui algumas coisas que parece que ligam, e temos três mulheres a lidarem com a maternidade, com a ideia de maternidade, com o facto de serem mães, de quererem ser mães ou não quererem. É um livro que está extremamente bem escrito, é um livro que não é muito grande e é um livro que joga aqui muito bem com estas três perspectivas, sem nos estar a tentar enfiar coisas pela goela abaixo. Todas as mulheres têm uma perspectiva diferente do que é ser mãe, da forma como abordam ou olham para a maternidade, seja porque já são mães, seja porque querem vir a ser mães ou porque não querem vir a ser mães, seja porque foram mães apesar de não quererem. Neste caso, este livro vai acabar por abordar todas estas perspectivas, falo de uma forma extremamente equilibrada e além disso nós vamos vendo a forma como os laços se desenvolvem entre estas três mulheres. O facto de às vezes as pessoas mudarem de opinião ao longo da vida, criar ali um pouco um fosso entre pessoas que se calhar até tinham só isso em comum, mas essas amizades às vezes têm uma forma de dar a volta às situações e, portanto, é um livro muito interessante. Gostei imenso de ler, de conhecer estas mulheres, de ver estas perspectivas e é um livro que, de certa forma, acaba por nos fazer refletir um pouco sobre a nossa própria perspectiva e se encaixa com a de alguma destas três personagens. É um livro que também fala aqui sobre perdas gestacionais ou então sobre o facto de haver crianças que nascem já com alguns problemas de saúde e que poderão não resistir muito tempo. Portanto, se o quiserem ler, tenham isso em conta, porque pode ser um pouco difícil de ler para algumas pessoas, mas é de longe um dos melhores que eu li este ano e vale muito a pena. E para terminar o mês de maio, acabei por ler aqui Powerless, de Laura Roberts. Um livro que anda nas bocas do mundo, um livro de fantasia, um livro mais romantasy do que fantasy. Estava muito curiosa com este livro, maioritariamente porque uma amiga me disse que eu provavelmente ia gostar, porque não tem exatamente a parte que a maior parte dos livros tem agora, que é a parte erótico. E efetivamente o que está aqui é só uma história de romance a desenvolver de forma tão lenta, mas tão lenta, mas tão lenta, que está tão longe dos eróticos que nem sei. Ao mesmo tempo não está. Porque a verdade é que a forma como este livro se desenrola é muito lento a nível da relação entre os personagens, mas chegou ao ponto em que eu sinto que não seria realista, porque há muita proximidade física e nunca se concretiza em nada, e essa parte foi estranha de ver, porque muitas vezes quando temos um slow burn, alguma coisa a desenvolver em lumbrando, acaba por ser com algum distanciamento físico. Muitas vezes picardias só verbais, mas não necessariamente uma proximidade física. Neste livro nós temos a Paden e a Paden é selecionada para ir para os Jogos da Purga. Nós estamos aqui num universo em que existiu uma peste, muita gente não resistiu a essa peste e acabou por morrer, no entanto as pessoas que resistiram dividem-se em duas. Entre as elites, pessoas que desenvolveram capacidades extraordinárias, e os vulgares, que são as pessoas que não desenvolveram capacidades nenhumas e são perfeitamente vulgares, como o nome indica. E portanto a Paden está num mundo onde os vulgares acabaram por ser mortos ou exilados e ela já não devia de estar naquela cidade. E portanto, para passar despercebida, acaba por fazer de conta que tem um dom, que é o dom de ser psíquica. No caso dela é fácil porque ela é extremamente observadora e foi uma coisa que ela acabou por desenvolver muito ao longo dos anos com a ajuda do pai, que é conseguir observar as pessoas e pela atitude, pela postura, pela linguagem corporal, perceber quando as pessoas têm algo a esconder, por exemplo. O facto é que isso já lhe levou a alguns estalos, a algumas coisas um bocadinho piores até do que estalos, mas ela tem estado a passar por alguém que faz parte das elites e não uma vulgar. Há um dia em que ela, quase sem querer, salva o príncipe e isso acaba a fazer com que ela seja selecionada para os Jogos da Purga. Os Jogos da Purga, na realidade, são a parte em que eu acho que este livro falha um bocado.
no sentido em que não está bem explicado o porquê deles existirem. Porque devia de ser algo pela honra de fazer parte deste reino, para mostrar as suas capacidades. E, no entanto, uma coisa onde não deveria haver mortes, todos os anos em que existem os Jogos da Purga existem mortes. E isto é só extremamente desnecessário e eu não consigo compreender de que forma é que é suposto isto encaixar neste mundo. Eu compreendo que é para benefício e divertimento, entretenimento do rei, mas ao mesmo tempo há muitas coisas que ficam pouco explicadas, o que é normal porque a autora tinha 18 anos quando escreveu este livro. Portanto, nós temos aqui duas personagens que se sentem muito atraídas como se fosse um imã, os dois polos de um imã, e a questão é que não devia acontecer, porque temos o príncipe que ela salvou, que é o príncipe executor, que na realidade é a pessoa que mata ou exila as pessoas que são exatamente como a Tayden. E portanto, ela sabe isso, mas ele não sabe. E portanto nós vemos aqui esta proximidade e afastamento entre estas duas personagens e vemos segredos. Vemos aqui um grupo de rebeldes nos bastidores a mexer cordelinhos para tentar que as coisas mudem um pouco. E ao mesmo tempo temos aqui este trama destas duas personagens que não deviam sequer aproximar-se uma da outra e que não conseguem afastar-se. Portanto, foi um livro que eu gostei de ler, não achei extraordinário, mas gostei dos personagens. Adoro o facto deles comunicarem por sarcasmo, ironia e por aí fora, porque eles têm uma voz muito diferente, apesar dos dois serem sarcásticos. E eu gostei muito do facto da autora conseguir dar uma voz diferente, tendo em conta que os dois comunicam através de sarcasmo. Portanto, eu estou muito curiosa com o livro Reckless, que ele vem a seguir, porque a forma como este livro termina abre aqui muitas possibilidades e eu estou à espera de ser um livro que vai mais ao encontro das coisas que eu gosto do que este, que é mais romance do que fantasia, e eu gosto mais de fantasia do que da parte do romance. Portanto, vamos ver, mas estou muito curiosa. Chegamos então ao mês de junho, e o mês de junho eu estive uma boa parte do mês em Lisboa para a Feira do Livro. Na realidade eu queria ter conseguido ler mais livros do que aqueles que eu li, porque eu tinha a ideia de ir pedir autógrafos a algumas pessoas e eu queria muito ler os livros antes de ir fazer isso, porque eu geralmente gosto de ter livros autografados, sim, mas como uma marca pelo facto de eu ter estado a ouvir o autor, ter estado com ele, ter partilhado alguma coisa, e eu gosto de fazer isso quando já li algo dos autores, que é para aquela ligação, não é? Eu já sei que gosto muito do livro e então tive a oportunidade de conhecer alguém. Ora, só consegui fazer isso com 2, no entanto, foi o que se arranjou. Portanto, o primeiro livro que eu li no mês de junho foi aqui o Enquanto Vamos Sobrevivendo a Esta Doença Fatal, do Nelson Nunes. É um livro que eu já tinha há alguns meses, ele saiu em outubro, se não me engano, setembro ou outubro, e é um livro que me despertou a atenção pela temática. Portanto, enquanto vamos sobrevivendo a esta doença fatal, todos nós, a partir do momento em que nascemos, sabemos que eventualmente haveremos de morrer, e portanto é uma doença fatal, a vida é uma doença fatal. E o que o Nelson faz neste livro é pegar em várias situações sobre a morte, em vários relatos, falar com várias pessoas que acabaram por se ver confrontadas com a morte, fosse porque estiveram doentes, seja pelo facto de terem perdido alguém, e então acaba por falar aqui sobre essas pessoas, vai recolher as suas histórias, acaba por fazer também aqui um levantamento da forma como nós perspectivamos a morte, ou vivemos com ela, ou convivemos com ela, ou como lidamos com ela, e portanto, além dos relatos pessoais de pessoas ou que sobreviveram a alguma doença, ou que estiveram doentes e não sobreviveram, pessoas que se viram confrontadas com a perda muito cedo e pessoas que se viram confrontadas com a perda mais tarde na vida, acabamos por ter aqui também a perspectiva de algumas religiões em relação à morte e à forma como ela é vivida dependendo da religião ou da cultura em que as pessoas se inserem. É um livro extremamente interessante, ele é muito fácil de ler, eu andei a ler devagarinho porque sempre que eu leio não ficção, é algo que eu leio muito mais devagar. Acabo por ir falando sobre o assunto com outras pessoas, acabo por parar para refletir muitas vezes, pensar na minha perspectiva sobre alguma coisa que foi dita, seja relativamente a algo que a pessoa entrevistada falou ou sobre as reflexões que o próprio Nelson faz relativamente àquilo que está a ouvir. Portanto, foi um livro que eu achei extremamente interessante e, portanto, recomendo muito. A parte das religiões, a parte da religião católica foi a que me disse menos, se calhar porque é aquela que eu tenho mais presente, porque foi a minha educação. No entanto, por exemplo, a religião muçulmana eu achei extremamente interessante, portanto, vale muito a pena. Comecei muito bem o meu mês. O outro livro que eu ainda consegui ler antes de conhecer a autora foi aqui o Não Me Esqueças, da Alix Garran. Foi
Tão bom ouvir a autora falar sobre este livro, sobre ela própria, sobre a experiência dela, sobre os trabalhos futuros que ela está a preparar e, portanto, foi muito bom conhecer e trocar umas palavrinhas com ela. Eu tentei falar em francês. Foi engraçado. Ora, neste livro nós temos uma história que parte da experiência da autora com a avó que sofria Alzheimer. Isto não foi o que aconteceu, isto é aquilo que ela gostaria que tivesse acontecido. Portanto, a avó esteve num lar e é exatamente aí que esta história começa. Nós temos a Clémence a ir visitar a avó com a mãe e a mãe quer que ela continue no lar porque as pessoas que estão lá estão preparadas para lhe dar assistência, para lhe dar apoio, tudo o que ela precisar. No entanto, a Clémence começa a olhar à volta e não está a gostar da forma como a avó está só atirada para um canto e, portanto, acaba por a raptar do lar de idosos e vão viver uma aventura. E por aventura não é só o facto de estarem em fuga e a irem em direção à casa em que a avó cresceu, portanto à casa de infância da avó, é também a aventura que a Clémence está a viver ao ter de tomar conta da avó que tem Alzheimer. Portanto, muitas vezes a avó não se lembra quem ela é, acaba por ter muitas dificuldades com coisas nas quais uma pessoa geralmente será autónoma quando não tem a doença de Alzheimer e, portanto, há muitas coisas, muitas batalhas diárias que a Clémence vai acabar por se aperceber que efetivamente não estava preparada para lidar com elas. E, no entanto, a forma como esta viagem termina é extremamente emotiva e chegamos à conclusão que, apesar de todas as dificuldades que esta viagem trouxe e do facto de a polícia andar atrás dela, não é? Porque ela raptou a avó, no fundo acabaram por se concretizar em tempo de qualidade entre avó e neta e percebemos que isto era aquilo que a autora efetivamente gostaria de ter feito, ter conseguido tirar a avó do lar e passar algum tempo de qualidade com ela antes de a perder. Portanto, é um livro muito emotivo e nós temos aqui a perspectiva da neta que acaba por se confrontar com as decisões boas ou más que vai tomando ao longo deste percurso, desta viagem, até conseguir que a avó chegue até às últimas memórias que tem, que são as memórias da infância. E é um livro que nos abana um bocadinho por dentro e, efetivamente, este final eu tive de voltar atrás para tentar perceber o que tinha acontecido. E depois, quando percebi, efetivamente foi, oh meu Deus! Portanto, se quiserem um livro de banda desenhada com umas cores lindíssimas, gosto muito do traço da Alix, vale muito a pena. Portanto, fica aqui uma sugestão para esta temática e para BD. No maratona uma das categorias é ler banda desenhada, portanto pode ser uma boa opção. O livro seguinte foi a escolha do Clube de Leitura e eu fico muito contente por este livro ter sido escolhido porque permitiu-me voltar a uma autora da qual eu gosto imenso e que já não li há algum tempo, não por falta de livros cá em casa, na realidade tenho vários por ler ainda, mas foi aquilo que me fez voltar a ela. Portanto, tenho aqui A Mãe, da Pearless Buck. Eu já não lembro qual era a temática para este mês, sinceramente, porque nós vamos ter autores premiados agora em julho, mas nesta história nós vamos acompanhar aqui uma mãe que nunca tem um nome próprio e nós vamos ver aqui a China início do século XX, nós vamos vendo as dificuldades que esta mulher passa a partir do momento em que o marido decide que aquilo não era coisa para ele, nunca quis ser pai, portanto já é demasiado trabalho, demasiadas bocas para alimentar, trabalhar no campo é chato, portanto vamos mas é embora fazer a nossa vida. E deixa para trás quem? Deixa para trás a própria mãe, deixa para trás a mulher e deixa para trás os 2 filhos e um bebê que ainda não nasceu. Portanto, um homem, sim, fantástico. Portanto, ao longo do tempo nós vamos vendo todas as coisas que esta mulher vai fazendo, não só para que as pessoas deixem de falar da família dela nas costas, que parem de criticar o marido. Ao longo do livro nós vamos vendo que ela nunca deixa de amar o marido, embora ele tenha sido uma bosta. E ao mesmo tempo vamos vendo todas as decisões que ela faz, boas ou más, para tentar que a família vá sobrevivendo, que haja comida em cima da mesa, que a coleta que existe todos os anos, que eles não sejam demasiado atingidos ou que consigam ter alguma forma de viver em vez de ser só sobreviver. Vamos vendo também os filhos a crescer, a relação que ela tem não só com a sogra mas com os próprios filhos e a forma como as pequenas mentiras que ela vai desenvolvendo para tentar manter a família dela fora da boca das outras pessoas acabam por afetar a sua relação familiar e o equilíbrio que existe entre as várias pessoas que habitam aquela casa minúscula.
É um livro extremamente interessante, é um livro onde nós estamos a acompanhar então vários anos da vida desta mulher. Nós temos aqui um ciclo entre ela ser a nora até ser ela a sogra, portanto passamos aqui muito do que é de ser mãe, o que ela já sentia antes de ser mãe, e ela tinha uma vontade muito grande de ser mãe e o que ela fez para que isso acontecesse. E portanto é um livro muito interessante, com uma cultura completamente diferente da nossa. É muito curioso ver aqui algumas coisas mencionadas a nível da cultura chinesa que eu via serem mencionadas no livro da Senhora Tan e a Aliança de Mulheres, porque era algo relacionado com a forma como os casamentos eram marcados e que eu nunca pensei que fosse chegar ainda ao século XX. Portanto, estamos a falar de um livro que se passa no século XV, final do século XV, início do século XVI, e portanto 400 anos depois, 500 anos depois, havia coisas que ainda estavam a ser feitas na forma como se marcam casamentos. E é muito interessante para quem quiser ver isto de uma forma muito natural. Eu sempre gostei muito da forma como a Pearl Buck fala de uma cultura que para todos os efeitos não é dela, mas ela tinha um respeito enorme pela cultura chinesa, e isso passa para a forma como ela escreve sobre as pessoas, seja pessoas que estão numa posição elevada de hierarquia, seja as pessoas do campo, que é o caso deste, e nós estamos a ver aqui um olhar completamente isento de julgamentos, e é muito interessante, porque era muito fácil julgar esta mãe. Portanto, um livro muito interessante, foi uma boa escolha, ainda bem que voltei ao Pearl Buck. O livro seguinte, vocês já têm uma sugestão de leitura para ele, tenho aqui Sexta à Tarde, da Susan Randall, um livro que eu gostei tanto de ler, que me deu algum peso na consciência. A premissa deste livro é que nós temos aqui a Sawyer. A Sawyer está noiva e estamos em julho, se calhar, e ela vai casar em outubro. O casamento está a ser maioritariamente organizado pela futura sogra, e há aqui um pequeno problema, que é, apesar de ela estar noiva de uma pessoa que ela conhece há imensos anos, já são um casal desde a altura da universidade, o noivo está um bocado ausente. E por um bocado entenda-se que ela quase não o vê. Ele sai cada vez mais cedo, vem cada vez mais tarde para casa, ela passa imenso tempo sozinha, numa casa vazia, ainda por cima está a passar cada vez mais tempo em casa, porque durante o verão ela tem um horário reduzido à sexta-feira e, portanto, acaba por ter as tardes livres. E isso acaba por ser algo que a deixa muito desconfortável. Ela tenta falar com ele, mas não tem grande resposta, para além de estou a trabalhar num caso muito importante, tenho de me dedicar a 100%, e às vezes tenho de ir mais cedo, às vezes tenho de sair, às vezes tenho de ir passar o fim de semana fora com os meus colegas. O problema é que há um jantar da firma do noivo da Sawyer, ela vai e acaba por conhecer o namorado da colega que trabalha de forma mais próxima com o noivo, e esse namorado diz-lhe pois eu acho que os nossos respectivos nos andam a trair um com o outro. E a partir daqui, além das dúvidas que já existiam, começa a haver ainda mais, e depois acaba por se criar aqui uma relação de amizade entre o Nick, que informou que talvez estivessem a ser traídos, e a Sawyer. E portanto, como ambos têm as sextas-feiras à tarde livres, vão começar a passar mais tempo juntos, vão começar a explorar mais Nova Iorque, porque a Sawyer não é de Nova Iorque e há uma lista de coisas que ela gostava de fazer, e ao longo das sextas-feiras, ao longo de algumas trocas de e-mails, eles vão começando a desenvolver aqui uma amizade que talvez venha a ser algo mais. E portanto é um livro que se passa maioritariamente em 1999, é muito engraçado ver a forma como a nossa vida parece que não mudou quase nada, mas mudou tanto, maioritariamente porque agora temos telemóveis que andam sempre atrás de nós. Aqui era algo que ainda estava muito no início, muito raras eram as pessoas que tinham acesso ao telemóvel, mesmo os e-mails eram usados maioritariamente para questões de trabalho, ainda não necessariamente muito a nível pessoal. E portanto nós vemos aqui uma comunicação a ser feita de uma forma que já não faz muito sentido agora, mas que faz perfeito sentido nesta história. E a forma como esta relação se desenvolve, para mim, eu gostei imenso. Gostei da forma principalmente como eles conseguem trazer ao cimo o melhor do outro. E é muito interessante ver a forma como a Sawyer vai desenvolvendo e desabrochando naquilo que faz. O Nick acaba por lhe dar a coragem necessária para ela lutar pelas coisas que quer. Neste caso é ser editora, ela trabalha para uma editora e ela está a trabalhar como assistente editora, mas ela gostava mesmo de ser editora. Além disso, gostava de ser autora, mas a pessoa para quem ela trabalha não vê isso com bons olhos. E portanto nós temos aqui muito
do trabalho dela como assistente editorial. Nós temos aqui muita relação dela com o Nick de amizade a desenvolver, algumas coisas começam a despertar, os problemas de consciência dela, as tentativas de falar com o namorado para tentar perceber o que é que está a acontecer, se há forma de dar a volta à relação deles, porque eles vão casar. Portanto, o casamento está em cima da mesa, já está muito avançado, já houve muito dinheiro investido, ela adora os futuros sogros. Portanto, não é uma coisa que ela queira deitar fora só porque sim, mas ao mesmo tempo as coisas não estão bem e o namorado, sempre que ela traz isso à baila, acaba por fugir ali um bocado às questões e todas as desculpas são boas para mudar de conversa. Portanto, nós vamos vendo estas sextas-feiras cheias de calor e com pessoas que trazem ao cimo o melhor de nós e eu gostei mesmo muito de ler, portanto estou contente de ter conhecido estas personagens e o final dá-nos aqui um aperto no coração. E o último livro que eu tenho para vos mostrar, na realidade eu já o terminei no mês de julho, mas foi muito no início. A grande maioria do livro foi lido durante o mês de junho e foi sendo lido ao longo do mês inteiro. Eu já tinha começado a ler este livro durante a Feira do Livro, porque era um dos autores que eu estava à espera de conseguir apanhar, mas houve uma alteração na agenda e portanto ele passou para um dia em que eu já não estava em Lisboa, portanto eu apanhei quase a maioria da feira, mas claro que tinha de ser num dia em que eu não estava lá. E esse livro é aqui, As Três Mortes, de Lucas Andrade, do Henrique Raposo. Um livro que nos vai falar muito sobre suicídio, é essa a temática central deste livro. Lucas Andrade é uma personagem que sofreu aqui algumas transformações ao longo da vida. Estas três mortes de Lucas Andrade faz referência aos momentos-chave na vida desta personagem que levaram a que ele se tornasse uma pessoa diferente. É quase como se ele matasse a pessoa que era até aí para se transformar quase como uma crisálida para uma pessoa nova. E houve três momentos-chave na vida desta personagem que fizeram com que ele fosse largando a pele que tinha tido até aí e que se transformasse em algo novo. Portanto, nós temos inicialmente a personagem que vivia no campo, numa zona rural, tinha um estilo de vida muito livre, muito solto, muito simbiótico com a natureza, e essa criança é arrancada do sítio onde se sente bem, apesar de nem tudo serem rosas e haver alguém de quem ele não gostava e que o afetava muito a nível pessoal, e acaba por ser transplantado para a cidade. A cidade ele vai viver para um bairro que não é propriamente um bairro fácil e tem muita violência, muitas drogas, muito consumo de álcool, muito de tudo que não é propriamente bom, principalmente não para uma criança que gosta muito de ler, que gosta de estar sossegado, que tem dificuldade em fazer amigos e portanto nós temos aqui esta personagem que se torna vítima de bullying e ao ser confrontado com esta violência toda que está à volta dele, acaba por ter de criar uma espécie de carapaça e essa acaba por ser uma das primeiras mortes do Lucas Andrade. O Lucas Andrade na realidade é o nome da última versão desta personagem e eu agora não me estou a lembrar do nome das primeiras, eu acho que um era João Carlos Azul, talvez não, João Miguel, e depois passa ao Russo. E nós vamos vendo a forma como esta personagem, como a violência toda que está à volta dele, acaba por fazer dele quem ele é. Não só porque ele é uma pessoa que escolhe não ceder a essa violência, mas porque vai observar todas as pessoas que estão à volta dele e vai ver que todas as escolhas que eles fazem deles também quem são. É confrontado muitas vezes também com o facto de alguém não ser uma má pessoa, mas fazer más escolhas. E é um livro que é extremamente lento. Inicialmente é um livro que é extremamente descritivo. Na realidade o livro em si é extremamente descritivo, mas são descrições que fazem sentido não só para compreendermos o ambiente em que esta história se insere, como as personagens, as pessoas com as quais ele se cruza, que são pessoas extremamente realistas. Eu conseguia ver muito bem este livro a ser uma biografia e apesar de eu saber que não é biográfico, há muito da história pessoal do Henrique Raposo que está neste livro, muitas coisas também do facto de se sentir desterrado, a forma como foi para um bairro, não é considerado um dos melhores bairros para se viver e portanto há de estar aqui muito da história pessoal do autor, mas é acima de tudo um livro que nos mostra realidades muito duras e o facto de que o que está à nossa volta acaba por nos modelar para sermos a pessoa que somos. Não só pelo que está à nossa volta, mas também por aquilo que nós escolhemos ser. E muito do que está aqui são escolhas. Muito do que está aqui é perceber que nem todos reagem às mesmas coisas da mesma forma e este livro é
fenomenal. Eu gostei muito de ler este livro. Mas para o final acabou por não me tocar da mesma forma que tinha tocado até aí, mas é só porque a narrativa vai num sentido que acaba por ser um bocadinho mais rápido no desenrolar na adultez desta personagem, mas foi um livro que eu gostei imenso de ler e acaba por me trazer aqui um olhar sobre muitas situações que nós acabamos por experienciar às vezes à distância e que não sabemos muito bem como é que as pessoas lidam com isso, e cada pessoa tem uma forma de lidar com as coisas. E é muito interessante as personagens com as quais ele se cruza e os pensamentos e reflexões que geram nesta personagem, e o facto de, mesmo quando as coisas estavam muito boas, o suicídio é um pensamento que lhe passa muitas vezes pela mente, e então nós vemos aqui muito do que poderá, o que é que leva alguém a pensar em suicídio. Nem sempre é uma ruptura completa com o mundo, às vezes é só não conseguir lidar, às vezes é uma questão de tentar calar a dor. Há muitas coisas que podem levar alguém a pensar nisso ou a tentar fazer algo, e aqui o autor consegue mostrar-nos que nem tudo é preto no branco. E alguém que já teve esse pensamento, a possibilidade de voltar a ele é grande. Um livro muito interessante, gostei muito de ler, levou-me imenso tempo, porque lá está, é um livro descritivo e que acabou por me fazer também pensar muito, e isso levou o seu tempo. Portanto, estes são os livros que eu andei a ler durante o mês de maio e de junho. Como vocês veem, não são assim imensos, mas ainda são muitos. Se calhar não devia ter deixado isto para fazer os 2 meses num só vídeo, mas a verdade é que depois da Feira do Livro tive algumas coisas para deixar aqui em dia no canal, e portanto este vídeo acabou por ir sendo adiado até este momento. Portanto, digam-me nos comentários se já tinham ouvido falar sobre estes livros todos, se houve algum que vos chamou a atenção, se há alguma história que vocês achem que ia funcionar muito bem com vocês, se já leram algum deles, se gostaram, se não gostaram, se têm uma opinião completamente oposta à minha. Deixem-me isso tudo nos comentários. Eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!